Bom dia, meus irmãos em qualquer parte do nosso imenso Brasil, em qualquer parte do nosso imenso universo. Muito obrigado por essa atenção e por esse carinho que vocês têm pelo meu trabalho, por vocês me ajudar tanto como vocês me ajudam, porque graças a Deus eu comecei um canalzinho muito humildezinho, não tinha muita perspectiva, e graças a Deus eu já passei dos 1000 inscritos e já estou a caminho dos 2000, e sempre contando com o apoio de vocês. Muito obrigado, meus irmãos. Um abração para todos vocês que assistem meus vídeos, vocês que me ajudam aí, vocês até que me façam uma crítica construtiva, eu agradeço muito. Muito obrigado por tudo. Peço a vocês que continuem me apoiando. Peço a você, meu irmão, minha irmã, que estiver me assistindo nesse momento, dê um joinha para mim. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal. Ô, irmã Joana, você colocou lá nos comentários que você estava agradecida pelas palavras que eu falei a respeito de você no outro vídeo. Ô, irmã Joana, eu não falei nada demais, não. Qualquer coisa que eu falar de você, a respeito de você, que eu falar de bem de você, que eu te agradecer, que eu te elogiar, eu ainda não falei o que você merece, irmã Joana. Você está caminhando junto comigo desde o início do meu canal. Você e muitos outros aí, o irmão Tricolor e muitos outros estão aí caminhando lado a lado comigo desde o início. Tudo que eu consegui até hoje, meus irmãos, vocês, meus irmãos, todos, eu não falo o nome de todos aqui porque são muitos, mas todos vocês estão aí lado a lado comigo, eu só tenho que agradecer a vocês. Qualquer coisa que eu falar a respeito de você, irmã Joana, eu não falei nada, eu não exagerei nem um pouquinho. Você merece qualquer elogio e muito mais, porque você é realmente uma amiga fiel. Oh, é bom demais a gente ter amigos, né? Que coisa mais... Ô, Tricolor! Ô, meu amigão! É tão legal a gente ter grandes amigos. É muito bom a gente contar com amizade sincera, como a amizade desses irmãos que estão lado a lado no canal comigo aqui. Ô, meus irmãos, vocês são muito importantes. E aquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver desanimado lá na seita, se quiser dar uma ligadinha para mim, para a gente bater um papo, pode me ligar que eu fico muito feliz. E aquele que já saiu faz tempo, mas sente falta da palavra de Deus, sente falta de conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, pode me ligar para a gente conversar que eu fico muito feliz. Tá bom? Meu telefone é 99151-5617, DDD 037 das Minas Gerais. Uai, que trem bom danado. Essa Minas Gerais aqui é boa demais. Só tá um pouquinho frio hoje, só. Meus irmãos, eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui hoje. Qual que deve ser a atitude de todo pai quando um filho fica doente? Eu acredito que a maioria dos pais fazem isso. Quando um filho fica doente, não importa se o filho é um bebezinho ou se é um homem adulto, ou se é um homem adulto, o pai quer ver o filho recuperado, não é verdade? O pai, ele gasta o que tem. Muitas vezes, quando o dinheiro acaba, ele pede dinheiro emprestado, faz um empréstimo consignado, contrata um especialista, mas o objetivo do pai é recuperar um filho. É recuperar um filho. O pai quer ver o filho com saúde, não é verdade? Então, isso é o que qualquer pai faria nesse caso. Agora, isso se trata de uma doença física. Eu estou falando aqui de uma doença física. Mas, meus irmãos, se tratando de uma doença espiritual, não deveria ser diferente. Quando um filho fica doente espiritualmente, o pai
deveria agir da mesma forma. Agora, o irmão pode me perguntar, mas o que é uma doença espiritual? Uma doença espiritual é quando o filho ou qualquer pessoa começa a afastar de Deus. Quando ele começa a afastar de Deus, ele está doente, ele fica doente espiritualmente. E quando ele termina de afastar de Deus, quando ele abandona Deus de vez, ele morreu espiritualmente. Então, quando o filho começa a afastar de Deus, ele fica doente espiritualmente. Aí o pai também deveria curar essa doença dele, não é assim? Assim como o pai gasta o que tem e o que não tem, investe o que tem e o que não tem, para curar uma doença física do filho, ele deveria fazer o mesmo no caso de uma doença espiritual. Não é verdade? Por quê? Porque uma doença espiritual é uma doença muito grave. Ela pode levar um filho à morte espiritual, que é o afastamento total de Deus, e pode levar à morte física também, dependendo das consequências, né? Dependendo das consequências, pode levar à morte física também. A exemplo da doença física, qual deve ser a atitude dos pais quando um filho fica doente espiritualmente, né? O pai também não deve investir na cura espiritual do filho, assim como o pai investe na cura física do filho. O pai não deve investir na cura espiritual do filho, fazendo tudo o que tiver ao seu alcance para trazer o filho de volta para Deus. O pai não deve fazer tudo para trazer o filho de volta para Deus? Bom, essa deveria ser a atitude de todo pai quando um filho adoece espiritualmente. O certo seria o pai aproximar. Preste atenção, pai. Você, pai que está me assistindo. Você, pai testemunha de Jeová que estiver assistindo o meu vídeo. Quando um filho fica doente espiritualmente, o certo é o pai aproximar ainda mais do filho. Quando um filho começa a abandonar a Deus, começa a abandonar a verdade, o certo é o pai aproximar ainda mais do filho, trazer o filho mais para perto de si. Porque muitas vezes o próprio cuidado do pai pode curar aquela doença espiritual do filho. Então, o certo seria o pai aproximar ainda mais do filho, ajudar o filho a sair daquele laço que ele se encontra. Não é assim que deveria ser, meus irmãos? Mas, agora preste atenção. O corpo governante das testemunhas de Jeová não entende assim. E as testemunhas de Jeová aceitam a imposição desse corpo governante. Quando um jovem filho de testemunha de Jeová, né, que tem acima de 18 anos, ali afasta da organização ali, o corpo governante das testemunhas de Jeová obrigam os pais a colocar os filhos para fora de casa. Os pais são obrigados a colocar os filhos para fora de casa. Em vez do pai investir na cura espiritual do filho, eles têm que mandar o filho embora de casa para acabar de morrer na rua, acabar de ter a sua morte espiritual ali na rua. E quem sabe até uma morte física, dependendo das consequências do que ele vai fazer quando ele sair de casa. Agora veja, meus irmãos, esse é o amor que nunca acaba das testemunhas de Jeová. Agora, testemunhas de Jeová, eu vou fazer aquela perguntinha clássica para vocês. Essa pergunta vai para você, testemunha de Jeová, que estiver me assistindo. Essa pergunta é para você. Essa pergunta é para você. Se o filho de um dos membros do corpo governante, se o filho de um desses membros do corpo governante cair nessa situação de abandonar a organização, será que um desses membros do corpo governante colocaria o seu filho na rua porque seu filho abandonou a organização? Será?
Será que eles fazem com os filhos deles aquilo que eles mandam vocês fazer? Cabe a vocês raciocinar. Faça essa pergunta para o corpo governante. Será que eles colocariam os filhos na rua? Vocês já viram falar de algum filho do corpo governante que já foi colocado para fora de casa? Já foi expulso de casa? Vocês já viram falar de algum? O mesmo acontece no caso da transfusão de sangue. O corpo governante obrigam os pais a deixar uma criança morrer num leito de hospital por falta de uma transfusão de sangue. Agora eu vou perguntar para vocês, se um filho ou neto de um desses membros do corpo governante estiver em coma num leito de hospital, será que esses membros do corpo governante deixam um filho ou um neto morrer por falta de uma transfusão de sangue? Pergunta isso para eles também. Será? Será que eles deixam? Ou será que isso é uma imposição só para vocês que são obedientes a eles, que estão hipnotizados por eles? Será? Pense bem. Esse corpo governante, testemunha de Jeová, só ama a eles mesmos, né? Eu tenho absoluta certeza que eles não colocam um filho na rua se o filho abandonar a organização. Eu tenho plena certeza, eles não colocam um filho na rua se o filho abandonar a organização. E nem deixaria um filho ou um neto morrer por falta de uma transfusão de sangue. Isso aí eu garanto a vocês, eles fazem isso só com vocês, porque vocês estão hipnotizados por eles. Vocês estão cegos por eles, né? O que dizer das vacinas, dos transplantes de órgãos, né? Quantas vidas foram ceifadas? Quantas vidas foram ceifadas? Quantas vidas foram ceifadas, meus irmãos? Agora eu pergunto, será que eles vão trazer essas pessoas de volta? Será que eles vão trazer de volta essas pessoas que morreram por culpa deles? Por falta de vacina? Por falta de um transplante de órgãos? Por falta de uma transfusão de sangue? Será que eles vão trazer essas pessoas de volta? Eles não conseguem salvar nem eles. Eles não salvam nem eles. Eles não têm poder para salvar nem eles, meus irmãos. Eles são seres humanos como nós mesmos. Eles nem recebem orientação do Espírito Santo. Eles não são guiados por Deus coisíssima nenhuma. Veja, meus irmãos, vocês estão destruindo as famílias de vocês por culpa desses 9 homens que se dizem ungidos e que não são ungidos coisíssima nenhuma. Não passam de 9 trapaceiros, 9 cafajestes que enganam vocês. São 9 cafajestes. Eles não são ungidos coisíssima nenhuma. Eles não têm poder coisíssimas nenhuma. Eles são humanos como a nós mesmos. Eles são humanos quanto vocês, testemunha de Jeová. O poder que eles têm, vocês, testemunha de Jeová, também têm. O mesmo poder que eles têm, vocês também têm. Esses homens não são melhores do que ninguém. Eles são comedores de feijão, como eu e como você. Eles defecam com mau cheiro, como eu e você. Se eles morrer, eles vão apodrecer e vão feder. Vão feder como vocês também e eu. Vamos feder quando nós morrer. Eles são a mesma coisa de nós. Eles não têm poder, não. Eles são seres humanos. Eles são feitos de barro, assim como eu e você, testemunha de Jeová, fomos. Esses homens são enganadores. Portanto, meus irmãos, acorde, acorde. Não vou na conversa desses cafajestes, não. Acorde, acorde enquanto é tempo.
Não jogue seus filhos para a rua. Não coloque suas filhas para a rua para ser violentadas na rua por causa desses cafajestes, não. Não entregue seus filhos para o tráfico de droga por causa desses cafajestes, não. Acorda, 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 testemunha de Jeová.